Bom dia, pessoal. Hoje eu vou dar um workshop aqui sobre. O tema dele é monitoramento de dispositivos com MQTT e FluxDB. Quando eu estruturei esse workshop, eu só sabia usar essa stack aí, essas duas ferramentas, para monitorar dispositivos, mas eu acabei fazendo algumas atualizações, então eu vi que também tem alguns outros casos de uso, a não ser o monitoramento de dispositivos, que eu vou ir falando conforme eu vou apresentando, beleza? Primeiramente, o que é o MQTT? O MQTT é uma sigla para Message Queuing Telemetry Transport. E isso é um protocolo de mensagens leve para sensores e pequenos dispositivos móveis otimizados para redes TCP/IP. Então, assim, resumindo, é um protocolo que você pode enviar mensagens e que ele é muito utilizado para microcontroladores, para dispositivos de IoT, quando você precisa enviar informações de maneira assíncrona. Então, foi por isso que ele foi criado. Ele foi criado em 1990 pela IBM e inicialmente o planejamento dele foi para ser usado em plataformas de petróleo que ficavam em alto mar, ficavam muito distantes e precisavam, o pessoal que estava no continente, ali nas centrais, precisava coletar os dados para fazer análises, para monitorar e também para contar os gastos, tudo mais, tudo isso. E o esquema que esse protocolo funciona é muito parecido com o do RabbitMQ, do Kafka, do SQS. Eles são diferentes, mas o esquema que eles são construídos é parecido, que é esse publish e subscribe, né? Que você vai ter um que vai ficar publicando lá, geralmente é o dispositivo, vai ficar publicando o tópico no servidor, no broker, né? E você também vai ter o subscriber, né? Que vai ser geralmente um servidor, um cliente que vai ficar escutando aos tópicos que chegarem lá no broker. Então, de MQTT, essa é uma introdução sobre o que é esse protocolo. Aí, o que é InfluxDB? InfluxDB, né, como dá para deduzir, é um banco de dados. Ele é no SQL e ele é de código aberto. Ele é um banco que foi construído para lidar com alto volume de consultas e escritas por segundo, sem causar muito impacto no sistema operacional. Então, é para ele ser leve, porque, por exemplo, pensa um caso de uso que tenha uma máquina que envia continuamente dados, supondo de uma plataforma de petróleo que está enviando ali continuamente dados, alimentando o seu sistema, e aquilo vai ter que ter um WebSocket aberto, vai ter que ficar o tempo todo fazendo uma consulta, uma escrita lá no banco. E se você usar um banco que não seja otimizado para isso, pode ficar pesado para sua aplicação, você pode ter dificuldades para escalar. Então, ele foi construído para esses casos que tenha um volume muito grande entrando na sua base de dados. E ele provê uma sintaxe para a realização de consulta muito parecida com a do SQL. Isso foi feito intencionalmente. Os desenvolvedores desse banco de dados, eles fizeram isso para que se você é um desenvolvedor, um DBA ou alguma coisa de banco de dados, e você usa SQL Server, Postgres, MySQL, a intenção é que se surgir uma demanda para você utilizar um influxo, que você não tenha muitas dificuldades, que você consiga migrar com facilidade. Por isso que a sintaxe é muito parecida. Depois eu vou mostrar alguns exemplos que é bem igual mesmo. E o Influx, ele se enquadra na categoria de bancos de dados temporais, que ele possui otimização para lidar com tempo e datas, que eu também vou falar sobre isso um pouco ali na frente, que enquadra um pouco dele causar pouco impacto no sistema operacional, juntamente com essas otimizações, e também não só otimizações, ele possui funcionalidades específicas para lidar com isso, quando o tempo, quando as variações ao longo do tempo também forem uma parte importante da regra de negócio do seu sistema. Beleza. Agora eu vou falar um pouco sobre as aplicações de quando que você pode utilizar
ou o MQTT ou o Influx, ou os dois juntos, né? Os casos de uso. O primeiro caso de uso, que é um dos mais comuns, né? Que é casas inteligentes, que você pode simplesmente fazer uma automação na sua casa. Se você quiser coletar os dados, você pode usar MQTT, mas não só isso, né? Tem empresas em polos tecnológicos startups, assim, que elas criam casas inteligentes e vendem para os outros. Então, elas costumam utilizar bastante. Opa, passei um slide sem querer aqui. Elas costumam utilizar bastante o MQTT ou o Influx. A segunda aplicação é o IoT. Então, se você tem um microcontrolador ali, você quer fazer algum experimento de IoT, você tem um dispositivo inteligente na sua casa, você pode integrar, dá para até, tava dando até uma pesquisada, quem tem Alexa, a caixinha lá, dá para integrar com o MQTT tranquilamente. Tem algumas funcionalidades para você ficar enviando dados. Lógico que a Alexa, você pluga ela no seu computador ali, ela já está coletando dados seu e mandando para a Amazon, né? Mas você pode fazer isso da sua forma, coletar mais dados, dados específicos que você queira. No terceiro caso de uso, é a detecção de falhas e anomalias em máquinas industriais. Isso aí eu conversei com um parceiro que eu conheço meu, e ele falou de uma empresa que ele trabalha, uma startup, que eles fornecem sistemas para indústrias. Então, as fábricas contratam eles para instalar controladores ali nas máquinas deles, no maquinário grande lá que eles têm. E dentro desses controladores eles fazem alguns programinhas, né, que ficam monitorando os sinais da máquina ali, ficam tentando prever falhas. O negócio deles é esse. Eles têm que prever falhas através do monitoramento e da análise das informações que essa máquina da indústria está produzindo. E por ter que ser uma comunicação rápida ali, uma comunicação leve, às vezes eles utilizam o protocolo MQTT. É um caso de uso também. Quarto caso de uso, sistemas hospitalares para monitoramento de sinais vitais. Isso aí, por exemplo, não vou dizer que vai utilizar num. Eu não sei especificamente, porque eu não sou dessa área da saúde, mas eu dei uma pesquisada no site do mqtt.org lá, e lá eles dizem que algumas empresas, algumas redes de saúde utilizam para monitorar ali a saúde do paciente, tanto no hospital quanto tratamentos em casa, eles usam essas ferramentas aí, essa stack para isso. E o quinto caso, sistemas de mensageria que precisem atuar com conexão fraca e pouca energia. Bom, sistema de mensageria que precisa atuar com conexão. Formal, pessoal. Me distrair aqui. Enfim, retomando, deixa eu dar um exemplo de um sistema bem conhecido, né, que utiliza o MQTT para mensageria, que é o Facebook. Eu estava dando uma pesquisada e o Facebook, desde 2017, eles utilizam o MQTT pro Messenger. Aquele chatzinho que tem lá no Facebook, o Messenger utiliza o MQTT porque eles escolheram isso ao invés de utilizar algum outro sistema de mensageria ou simplesmente colocar um Socket I/O, porque às vezes o dispositivo móvel ele fica com a conexão fraca, porque a pessoa está andando com o celular por aí, às vezes ela entra numa área que a cobertura não é muito boa, e aí eles fizeram isso para usar o MQTT para conseguir entregar a mensagem mesmo quando a conexão estiver fraca. E também para poupar a energia do celular da pessoa, não gastar menos energia, que se utilizassem outras ferramentas, poderia gastar mais. E também uma outra aplicação
é o transporte público e logística. Se eu não me engano, o que eu estava pesquisando, o sistema de trens da Alemanha usa praticamente inteiramente o, o MQTT para fazer o monitoramento de informações. E também tem algumas empresas lá no Vale do Silício que lidam com correios e entregas de encomendas que estão utilizando na área de logística também essas duas ferramentas aí. Beleza, deixa eu passar aqui. Aí eu tinha explicado 2 slides atrás um pouco sobre o InfluxDB, falado que ele é um banco de dados de série temporal. E tem aqui uma definição formal, né, que é um banco de dados de série temporal permite armazenar grandes volumes de dados com carimbo de data e hora em um formato que permite a inserção e recuperação rápidas para oferecer suporte a análises complexas desses dados. Então, isso aqui está resumindo o que eu falei. Resumindo não, está definindo melhor o que eu falei, que é recuperação rápida de dados em grande, grande volume. E também diz aqui que os dados de série temporal são uma sequência de pontos de dados coletados em intervalos de tempo, o que nos dá a capacidade de rastrear mudanças ao longo do tempo. Os dados de série temporal podem rastrear mudanças ao longo de milissegundos, dias ou até anos. Isso é um ponto importante dos bancos de série temporal, que, por exemplo, nos bancos de série temporal você tem um campo de timestamp lá, né? Igual no SQL normal. Só que o timestamp do banco de série temporal é diferente de um banco de dados comum. Vou dar um exemplo aqui. Quando você tem ali os dois timestamps principais, né, que é o created at e o updated at ali. E quando você atualiza um registro num SQL da vida, ele vai sobrescrever esse updated at. Ele vai escrever por cima e você não vai ter mais acesso ao timestamp anterior. Aí no banco de dados de série temporal, ele não faz isso. Ele não sobrescreve, ele mantém todos os timestamps, todo o histórico de timestamps. Então é como se fosse um histórico dos seus registros. Isso não serve só para campos timestamps, isso também serve para todos os campos das tabelas nos bancos de dados de série temporal. Então sempre que você tiver atualizado, você ainda vai ter o valor anterior registrado ali no banco de dados. E aí também vou falar aqui sobre as limitações do protocolo MQTT. Que, assim, a primeira limitação é que o tamanho máximo de uma mensagem do MQTT é de 260 megabytes. Você pode até pensar que, pô, 260 megabytes é muito, né, para uma mensagem. Só que existem casos que, como por exemplo aquele da indústria que eu falei, que fica monitorando a atividade de uma máquina, às vezes você tem muitas máquinas em uma indústria e você, por exemplo, só envia o dado para a central para fazer análise no final do dia. Então ficou o dia inteiro ali, 30 máquinas atuando constantemente, produzindo dados. Então 260 megabytes pode ser que seja pouco para uma indústria inteira ali que só envia uma vez por dia os dados. Um arquivo muito grande, né? A segunda limitação é que a rede só consegue escalar de acordo com a capacidade do broker. Quando você utiliza um Kafka, ele já tem o Kafka, ele é muito bem construído para isso, para disponibilidade, e você consegue escalar sua rede sem ter que escalar muito o broker, devido às funcionalidades que ele já tem. O MQTT já não é assim, ele tem algumas dificuldades, você consegue escalar com ele, mas para você escalar você tem que aumentar proporcionalmente o seu broker, ele só vai conseguir de acordo com a capacidade ali que tiver. A terceira limitação é que ele não vem com uma camada de segurança pronta como o HTTPS, que é ali o SSL, o TLS, mas dá para implementar isso com facilidade. Inclusive, na própria documentação tem como você integrar os certificados com o protocolo MQTT. E além disso, você também pode encriptar os dados antes de mandar para o outro lado.
Isso aí vai muito da sua necessidade, né? Se você, em alguns casos, já pode ser suficiente você enviar um SSL, um TLS, mas em outros casos talvez você precise de mais segurança. Aí você faz um hash ali que você consiga desfazer onde você recebeu o dado. A quarta limitação é que, apesar de possuir apenas 2 bytes de tamanho no seu header, isso ainda pode ser muito para alguns controladores antigos. Isso é meio estranho até, mas 2 bytes se você comparar com os headers do HTTP, o HTTP às vezes pode chegar a 8 bytes o header, então é muito, muito leve. Então isso é uma limitação, mas também pode ser uma vantagem, por outro lado. A quinta limitação é que ele não possui confirmação de recebimento das mensagens por padrão, mas assim como ele não vem com uma camada de segurança por padrão, ele também não vem com uma confirmação, mas você pode implementar. Ele tem uma funcionalidade de um tópico chamado Last Will, que esse Last Will você implementa ele para dizer que você recebeu, para você confirmar o seu recebimento. Então você pode implementar, também não é um problema, isso aqui só foi para observar mesmo de uma coisa que ele não tem. E o MQTT ele é somente um protocolo, ele não é uma implementação, como um Kafka, um SQS. O Kafka é uma plataforma muito complexa aí, e ele escreve no disco, ele tem muitas funcionalidades diferentes. O MQTT não, ele é só um protocolo e em cima desse protocolo você pode trabalhar, você pode implementar coisas em cima disso. E agora esse aqui é um desenho sobre que eu acho que dá para ilustrar melhor como é que um caso de uso real, né? Com imagens fica mais fácil. Eu coloquei aqui 4 máquinas e essas máquinas aqui elas estão fora de uma área de cobertura. Mais ou menos fora de uma área de cobertura, elas estão ali como se fosse uma área fraca. E essas máquinas elas se comunicam por satélite, que pode ser um pouco mais lento, né? Então, essas máquinas elas publicam lá no publicam não, elas publicam o dado e vai passar pelo satélite. Aí passando pelo satélite, assim, ele vai pro broker. E aí o broker vai receber, vai registrar esse tópico que a máquina publicou e vai transmitir para o servidor de destino dos tópicos. Esse servidor de destino pode ser um servidor em Node, um servidor em C++, Python, tanto faz. Você só precisa ter ali um cliente MQTT para ficar ouvindo o broker. Ele não vai escutar a máquina, ele vai escutar o broker. E você só precisa ficar ouvindo ali. E aí, chegando no seu servidor, você pode fazer o que você quiser, né? Você pode não fazer nada, assim como você pode também, nesse caso, passar ali pro InfluxDB. Você vai registrar tudo ali no InfluxDB, os dados continuamente, e depois disso você pode colocar num dashboard, numa tela. Você pode fazer o seu próprio website para monitorar, fazer um painel de mim, isso aí tanto faz. Nesse caso aqui, eu vou mostrar daqui a pouco uma implementação utilizando Grafana, que já é um dashboard pronto, que poupa muito tempo. Não precisa ficar construindo ali. Ele já faz tudo para você, é muito, muito legal. Esse aqui é um caso de uso que seria utilizado na vida real, né? No workshop vai ser um pouco diferente, não tem um controlador aqui, eu também não tenho uma máquina, nem nada disso. Então a gente vai simular esse comportamento ali no código, que vai começar aqui do topo na direita. Vamos ter um dispositivo que vai ser um publisher, vamos simular um dispositivo, na verdade, através de um servidor, um WebSocket ali em Node.js, que ele vai publicar no nosso broker de MQTT que está dentro de um ambiente do Docker. Aí esse broker do MQTT, ele vai transmitir esses dados para o servidor client, que é quem vai decidir o que faz com a nossa informação.
E pode dar uma olhada aqui que a seta entre o MQTT e o servidor client, ela tá bidirecional. Por quê? Porque um escuta o outro. O servidor, ele escuta o broker, assim como o broker escuta o servidor. Por quê? Porque os brokers MQTT eles têm uma função que você consegue escutar quando for desconectado. Então, ele vai ficar ali vendo quando o servidor for desconectado. E quando o servidor desconectar, você pode configurar no arquivo mqtt.conf para ele fazer determinada ação. Reconectar ou gerar um relatório, isso aí você que escolhe. Mas é por isso que tem essa funcionalidade. E também esse servidor, ele assim que ele recebeu o tópico lá do broker, ele pode escrever no banco. Escreve no banco do Influx e vai transmitir isso pro Grafana. Que Grafana, o Grafana vai gerar gráficos, ele vai fazer um relatório maneiro com seus registros. Fica bem maneiro de ver. Deixa eu ver, acho que era isso de apresentação. Eu vou agora mostrar um pouco da implementação que eu fiz aí no código. Beleza. Deixa eu ver aqui, mandaram aqui no chat. Acho que Last Will é comigo quando o dispositivo perde conexão, quando vocês conectam no broker, tem a possibilidade. É isso aí mesmo, Irã. Mais ou menos isso aí. Se eu tiver errado alguma coisa, depois você me corrige. Deixa eu parar de compartilhar, vou mudar a tela aqui. Compartilhamento. Quando vocês estiverem conseguindo ver o Visual Studio, vocês dão uma avisada pra mim, por favor. Tá dando pra ver? Sim, estamos vendo. Beleza, valeu. Vou dar um zoom aqui. Tá dando pra ver a tela? As letras? Tá dando pra ler certinho? Uhum. Beleza, Pra mim tá de boa também. beleza. Valeu. Eu já deixei o código aqui, maioria pronto, porque pra não perder tempo muito nisso. Mas eu vou mostrar aqui, eu vou passar rapidinho. Tem nosso server, nosso device e o Docker, assim como eu especifiquei lá no slide. Eu vou mostrar primeiro aqui o server. No package.json a gente só precisa de 3 dependências, que é o WS, o MQTT e o Influx. E aqui nosso main.js, estou importando aqui o WebSocket, importa também o Connect do MQTT. Eu importei o OS que eu vou utilizar mais para frente. E também importa a conexão com o Influx. A conexão é bem simples. Você importa a classe ali do pacote do Influx. Aí você passa o host, passa a porta, o username, a senha, tudo mais. É só isso, bem simples. E também aqui, quando você cria a conexão, tem a opção aqui de definir o esquema, que são as tabelas, assim, tudo mais. Só que é uma opção, não é uma regra, até porque é um NoSQL, então você pode definir isso depois. Beleza, a conexão é bem simples, é só isso aqui mesmo. Aí aqui tá criando um servidor WebSocket ali na porta 8000. A URL do broker tá como na porta 1883. E aí você aqui conecta com a URL. Eu passei uma opção de resubscribe. Então, quando cair a conexão, ele vai tentar de novo algumas vezes. Tentar reconectar. Entra aquilo lá do Last Will, essas outras coisas. Aí aqui nesse mqttclient.on, isso aqui é um evento, você vai escutar esse connect, e aí nesse connect dispara uma função aqui que vai dar um subscribe nesses 2 tópicos aqui de uma lista. Nesse caso eu fiz manualmente, mas dava para pegar os tópicos de uma base de dados, você fazia um map ali e pegava os tópicos que você quer, né?
Aí esse MQTT client.on tem você vai escutar o evento de mensagem, ele é assíncrono, né? E aí sempre que chegar uma mensagem, vai printar o tópico, vai colocar a mensagem para string, né? Por quê? Porque a mensagem ela chega como um buffer aqui pra gente. Então, para não printar um monte de caractere esquisito, a gente faz o toString aqui. E aqui é onde o influx entra em ação, né? O writePoints, você vai passar aqui um array, e aí a cada objeto é uma tabela, não é bem uma tabela, mas como se fosse uma tabela que você vai escrever. Esse measurement aqui, é o, fazendo paralelo com a SQL, seria o nome da tabela, que é o messages. Messages seria o nome da tabela, que é o measurement. Essas tags aqui no Influx são coisas que dá para utilizar para facilitar a aplicação de filtros no seu, no seu sistema. Você pode colocar um where host igual a não sei o que. É como se fosse. Minha internet tinha caído aí, conexão. Sim, sim, mas voltou. Beleza. Aqui tem os campos que eu passei o topic e o message, que vai receber direto aqui do MQTT. E bom, do servidor é isso. Aí do Docker Compose, eu coloquei uma imagem do Grafana. Opa, uma imagem do Grafana que está na porta 3002, uma imagem do InfluxDB e uma do MQTT, bem simples, bem tranquilo. Aí aqui no MQTT Device tem um WebSocket também, que eu defini. E aqui a diferença pro main.js, aqui no MQTT Device aqui, ele está publicando uma mensagem a cada 5 segundos. E no caso, no main, ele está escutando uma mensagem continuamente através do WebSocket. E eu coloquei a cada 5 segundos, mas geralmente essa publicação, em um caso real, ela vai ser feita quando você tiver uma variação. Então você teve uma variação ali no seu sensor, qualquer coisa do tipo, ele vai lá e publica essas variações. Também tem esse firewall.sh aqui, isso aqui é mais para quem utiliza o Ubuntu, que é configurar o Ubuntu Firewall para permitir a porta 8086 para o protocolo TCP. Estava tendo alguns problemas para isso, foi a situação que eu achei, que sem esse comando aqui no Ubuntu não ia conseguir fazer a conexão. E aí depois você só dá um reload com as configurações que você aplicou ali. Eu vou rodar aqui Docker, Docker Compose menos build. Eu vou trocar no compartilhamento de tela, vou trocar para tela inteira para mostrar também o web ali. Conseguindo ver o web aqui, o Grafana. Aqui pra mim tá o VS Code. Tá VS Code ainda? Pra mim também. Oh, meu Deus. Vamos lá. Deixa eu fazer de novo. Acho que agora foi. Agora tá conseguindo ver? Sim. Agora sim, tá carregando. Fechou, valeu pessoal. O Grafana é esse dashboard aqui.
Nesse dashboard, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma conexão. Então, a gente clica aqui em Add Your First Data Source, que é a fonte de dados, e aí tem um monte aqui, ó. Dá até para conectar com MySQL, Postgres, tudo isso ele também oferece suporte. Ah, e também o Prometheus. O Prometheus ele é o principal, pode-se dizer que concorrente do Influx para banco de dados temporais, essas coisas. E só que o Prometheus ele também tem funcionalidades de alerta. Aí eu vou aqui escolher o Influx, selecionar ele como nossa fonte de dados. E aqui eu preciso fazer a conexão. A conexão aqui ele já sugere o HTTP localhost 8036, porém, está rodando lá no Docker, tem que passar o nome do container ou o IP, né? O da máquina ou do container do Docker. O acesso eu vou fazer o padrão aqui pelo server. O timeout você pode customizar, aumentar também, caso tenha latência ou um problema. Ah, e aqui também tem o Query Language, né? Você pode escolher o InfluxQL ou o Flux. O InfluxQL é a versão estável, o Flux é uma versão beta, que está em testes, para substituir o InfluxQL. Aí aqui o database, vou colocar workshop, né? Claro, também é workshop. Defini tudo isso lá no Docker Compose. A senha também é workshop. Aí o método vou colocar get. E beleza, save em teste. Ele já fez a nossa conexão. E agora, tá reclamando assim aqui. Depois de fazer a nossa conexão, clica aqui para criar o dashboard e a gente pode adicionar um painel. Aqui adicionando o painel, a gente seleciona a fonte de dados, tem essas 5 aqui. Eu vou colocar a default, que é o InfluxDB. Vou selecionar Select Measurement, a gente tem que selecionar a nossa tabela, que no caso é a tabela Messages. E aqui o field, a gente tem que escolher um campo, né, que a gente quer selecionar na nossa consulta. Eu vou selecionar aqui o campo Topic. Calma aí, deixa eu ver. Aqui a gente tem os intervalos de tempo para mostrar o dashboard. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu abrir de novo aqui para editar. Como é que não tá pegando? Putz, consegui fazer um bug ao vivo no bagulho. Aí, deixa eu ver aqui. Putz, pessoal, vou pedir desculpa aqui pra vocês que eu não tô conseguindo fazer a conexão aqui. Putz, vou dar uma olhada aqui rapidinho. Putz, puta, que merda, velho. Queria.
O Ari, cara, deve ter, acho que deu algum problema aqui na conexão com o banco de dados. Não tô conseguindo fazer a conexão aqui no Grafana, cara. Ah, sem problemas, pula Acho que essa eu vou. parte. Não, mas é que na verdade essa era a parte que eu ia mostrar fazendo aqui a consulta. Putz, foi mal, pessoal. Não, que isso, relaxa. Acontece. Eu vou dar uma procurada aqui. Ao vivo acontece. Putz, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Essa era a última parte da apresentação? Então, é que essa parte aqui tinha bastante coisa para mostrar, né? Porque ele ia gerar um gráfico legal aqui na tela que daria para mostrar bastante customizações, queries do banco de dados ali. Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá bom. Mas deixa eu mostrar outra coisa aqui, né? Eu tô rodando o Docker Compose aqui. Deixa eu dar um cd.ponto. Eu vou entrar no server. Aqui eu vou dar um node-main.js. E aqui no outro terminal também eu vou dar um cd.device. Então, fdt. Você vê que um conecta no outro aqui já. E fica recebendo os tópicos em tempo real. Certo? O MQTT Device está mandando os tópicos que foram mapeados. E aqui no main.js ele recebe esses tópicos e recebe a mensagem com a variação, que está sendo um map.random ali. Isso aqui, ele já recebe e já cadastra no influx. Pode ver aqui no terminal à esquerda que ele faz o cadastro. E é o que eu estava tentando mostrar, era como mostrar essas informações lá no Grafana. Dá para colocar fazer um dashboard legal lá. Mas deixa eu ver que eu acho que eu lembrei aqui como é que faz para conectar. Putz, eu não acho que eu não lembrei não. Fios. Aqui, ó. Eu conectei aqui. Deixa eu mostrar como é que eu fiz. Tenho que escolher a conexão aqui, default. Aí passa a tabela. E aí passa o campo que você quer escutar. Eu quero escutar esse campo message. E ele já gera um gráfico aqui. E aqui no gráfico a gente pode escolher que tipo de linha a gente quer. Tem aqui do lado direito. Tem várias linhas. E dá para colocar também, alterar a grossura da linha e tal. Largura, no caso. Tem muitas opções. Só que assim, eu tô pegando a filtragem que tá sendo das últimas 6 horas. Então não dá pra ver muito bem, porque eu acabei de começar, não faz nem 5 minutos que eu comecei a enviar os tópicos aqui, né? Ele continua enviando aqui. Então eu vou filtrar por um time range menor. Eu vou colocar 5 minutos. Aí já dá pra ver aqui os pontinhos que ele vai registrando lá no banco. E o Grafana já exibe esse gráfico aqui pra gente. Aí tem essa opção de Fill Opacity, que ele vai preencher. Aí o estilo, cadê? Tem aqui uma função que é para correct new values. Porque fica esse monte de ponto aqui, é meio difícil de entender com esse monte de ponto. E aí a gente corrigindo os valores nulos, colocando como always aqui, ele já gera esse gráfico. A gente pode diminuir a opacidade. Aumentar, tanto faz. Vou deixar assim fica legal. Posso mudar o tipo de linha, colocar linhas curvas para exibir aqui no gráfico. Posso colocar, assim, um gráfico de barras. Tem muitas customizações diferentes. Ao invés de linha também dá para colocar barra, dá para colocar
só pontos. Eu vou deixar aqui como linhas, que fica melhor. Aí eu vou atualizando aqui, ele já atualiza. E eu posso filtrar com o próprio mouse. Eu delimito aqui a área que eu quero que ele faça a consulta e ele já delimita o gráfico. Eu vou aqui delimitando, ele vai diminuindo cada vez mais. Aí agora que ele não mostra nada, porque eu delimitei para uma área que ainda não tem dados. Aí dá para exibir o gráfico das últimas 24 horas. Dá para exibir das últimas 12 horas e tal. 6 horas, 1 hora, não sei o quê. E é isso. E aí, assim, sempre que eu vou atualizando, ele já vai atualizando o gráfico ali em tempo real. Também eu posso aplicar filtro aqui, filtrar pelo host. Sempre que o host for, no caso, o meu computador. E aí ele vai mostrar. Ele está utilizando aquele conceito de tags que eu tinha mostrado lá antes. E é isso. É isso aí que eu queria mostrar do Grafana e também do MQTT, do Influx. É um tópico mais simples. Ainda bem que eu consegui configurar ali o Grafana para mostrar os dados. Está ficando meio nervoso que eu não estava conseguindo. Mas ainda bem que deu certo, que funcionou. E se alguém quiser fazer perguntas, acho que é isso. Se quiser que eu mostre mais uma coisa, dá para também colocar background transparente. Tem muitas opções aqui. Tem group by. Então dá para ver que é muito parecido com o SQL. Falando em ser parecido com o SQL, antes de concluir, deixa eu só colocar aqui. Para vocês verem que realmente é parecido com o SQL, dá para mostrar a query aqui em linha, né? Que ele produz. E é o mesmo select. Aí em vez de ser uma tabela, né? Você dá um select all from tal tabela, você dá um min, que é o measurement, passa o nome da tabela, passa o from, aí o campo que você quer, e aí dentro do where, dentro dos parênteses, você adiciona as suas tags que você quer filtrar, que é equivalente a um ID, uma informação única para você fazer os filtros. Você também poderia filtrar por um campo normal, não precisa ser por uma tag, mas as tags são otimizadas para isso, para indexação, consulta, tudo mais. Também tem o when, o operador end, e o group by. E é bem parecido mesmo. Legal, bacana.